Bom, pessoal, então a ideia de fazer uma reunião ampliada, primeiro vem da perspectiva de estabelecer uma coerência entre aquilo que está proposto no programa de trabalho, que é de fazer uma gestão em prol, né, do entendimento de unidade acadêmica, tentar virar esse paradigma que a gente às vezes estabelece, né, talvez de forma até subjetiva, de que existe competição por recurso, competição por espaço, competição por mercado, da perspectiva dos alunos, e tentar fazer com que isso seja superado e reestabelecido, né, ressignificado do ponto de vista da colaboração, da participação nas decisões. Né? Um dos pontos do programa que eu fiz questão de destacar logo no início tem a ver com a questão da transparência. Então, um entendimento que eu gostaria de compartilhar com vocês é que a ideia de transparência é do processo, né? Não do fim do processo, não somente de compartilhar, ou às vezes nem compartilhar os resultados das decisões que foram tomadas, né? Dos destinos dos recursos. Então, eu entendo que nessa perspectiva da gestão participativa, um dos parâmetros que a gente tem que estabelecer é esse, né? Que só funciona se todos tiverem abertura para o diálogo e só funciona se todos puderem participar dessas decisões. Então, tanto do ponto de vista da distribuição ou redistribuição dos recursos, quanto também em relação à representatividade. Eu, particularmente, sempre senti muita falta de ter retorno, inclusive em relação à representatividade. Então, o que tem sido discutido nos conselhos superiores, aos quais a gente não faz parte, os nossos posicionamentos têm sido defendidos nesses conselhos. Então, eu penso nessas duas perspectivas prévias, assim, em relação a essa ideia de promover uma gestão com muita transparência e, especialmente, com muita qualificação. Eu sou biólogo, né, fiz minha pós-graduação, fiz tudo aqui na UF, na verdade, e busco sempre essa qualificação desde quando eu fui coordenador do curso de Gestão em Saúde Ambiental, agora está renomeado como Saúde Coletiva. Na época, o coordenador da Geografia era o professor Marcelo Chelotti, e a gente conversava muito sobre essa necessidade de que o trabalho da gestão, o trabalho administrativo, desde os coordenadores, aos diretores, aos pró-reitores e ao reitor, tivesse essa qualificação para superar essa ideia de que é o tempo de serviço, é a experiência, né, nos espaços de discussão e tomada de decisão que promovem as melhores decisões. E a gente via que nesses espaços lá, né, dos conselhos superiores, às vezes as coisas estavam sendo bem encaminhadas, bem discutidas, resolvidas, eram decisões que beneficiariam a um maior número de pessoas, iriam durar por mais tempo, e sempre chegava alguém, interditava o debate, às vezes chegava até atrasado, já com o pré-posicionamento pronto. Olha, isso não funciona, eu vivo há muito tempo aqui essa realidade, isso não funciona, interditava e acabava com uma argumentação que era muito mais política do que propriamente administrativa, do que propriamente da gestão pública. Naquela época, o Marcelo resolveu fazer uma especialização em gestão pública e eu fui prestar vestibular para fazer gestão pública. Tem esse curso, né, de administração pública na UF. Então, estou terminando lá esse curso. Mas só para dizer que eu tenho muito interesse pela questão, estudo muito essa questão da administração pública, e o meu entendimento é que quando a gente caminha, né, e se baseia nas decisões que são muito mais de caráter administrativo do que propriamente político, sem essa necessidade de atender um a outro grupo, né, isso é mais coerente, é mais duradouro e atende aos interesses da coletividade. Então, não faria sentido fazer um programa de trabalho que preza pela unidade acadêmica se eu não tivesse esse entendimento. Uma outra questão que eu fico muito tranquilo é que um compromisso que eu estabeleci comigo mesmo antes de participar
né, dessas eleições é o de que eu teria compromissos, né, e não teria, no jargão popular, rabo preso. Porque isso, na verdade, interdita também qualquer possibilidade de diálogo. Então, isso faz com que eu não tenha abertura para a participação de todos e faz com que eu já venha com pré-posicionamento. É óbvio, né, que o diretor tem que se posicionar. E é óbvio que o diretor não pode ter aquela postura de ficar em cima do muro. A gente tem ouvido muito, visto muito problemas da administração por falta de posicionamento. E eu penso que, se eu não tenho um posicionamento estabelecido, eu preciso me atualizar sobre o assunto, me inteirar sobre aquilo, e eu preciso me posicionar, né? A ideia de ficar em cima do muro, de não se posicionar, sempre é injusta com um dos lados que está certo. Então, eu priorizo esse tipo de gestão qualificada nesse sentido. Uma outra coisa que eu queria apresentar logo de início é que esse programa não resulta, né, de diálogos só desse período de campanha, né? É uma iniciativa que foi sendo fortalecida nesses 8 anos de IG, mais os 2 que eu tinha de substituto, e faz parte de uma troca de conversas, né, de entendimentos que convergiram para essa busca por desenvolvimento, por mudança. Alguns, como eu gosto de chamar, alguns paradigmas da gestão estão consolidados, né? E vocês vão perceber que nos diferentes programas de gestão que são apresentados nessa eleição, existem diferenças nesses compromissos. Então, tem programas que estão mais comprometidos com a manutenção de algumas estruturas, e no meu entendimento isso favorece a um só grupo, ou não favorece a unidade. Outros programas não têm um compromisso claro. Outros programas têm um compromisso que parece mais justificativa de compromissos pessoais. Eu reconheço e gostaria de promover esse entendimento, né, ou de melhorar continuamente esse programa para que a gente faça uma gestão para a coletividade, para o desenvolvimento e a estruturação da unidade, independentemente dos cursos que nela estão. A repercussão, a reputação dos cursos, né, da graduação e da pós-graduação do Instituto, ela não dura só enquanto os cursos estão na unidade, né? A repercussão é da unidade. Então, quanto mais a gente entender que muito já foi feito, mas a estagnação não é um caminho. Eu penso que a zona de conforto não é deixar do jeito que está. A zona de conforto é se manter atualizado, buscar desenvolvimento, buscar melhores condições de trabalho, de formação para os alunos, de convívio. Isso sim, para mim, representa uma boa zona de conforto, né? Não ficar tendo que se esconder, né, das necessidades de aperfeiçoamento, se esconder dos desafios que a gente a cada dia vai encarar, né, mais e mais, desde o ponto de vista da redistribuição dos recursos ou até da falta, né, da escassez desses recursos. Então, um dos pontos principais, né, eu penso que são 3 pontos principais que poderiam demarcar essa proposta, é essa contínua busca por qualidade, por qualificação, por melhoria, e principalmente na consolidação dos cursos e dos currículos, e o aperfeiçoamento daqueles que já conseguiram avançar nessa consolidação. Então a gente tem todos esses cenários, né? Então nós temos a geografia, que é o curso pioneiro do Instituto, que de alguma maneira está muito melhor consolidada que os outros, mas que também precisa manter o seu aperfeiçoamento. E nós temos os outros 3 cursos que chegaram depois, que ainda, né, vivem essa fase de consolidação, e que todo esse percurso não pode ser e não vai ser resolvido na base do entendimento de competição, né, que um compete com o outro.
A gente tem muito a ganhar se a gente superar essa ideia e começar a pensar em estratégias de compartilhamento desses recursos, de uso combinado, né? O mundo inteiro está caminhando para uma proposta de ensino, pesquisa e extensão indissociável, né? Interdisciplinar, uma formação mais ampliada. A gente tem tanto ponto de convergência entre esses 4 cursos, e eu estou incluindo também o de saúde, que também tem possibilidade de fazer propostas que são conectadas com os outros. Mas eu ainda penso que a geologia, a agrimensura, a engenharia de agrimensura e cartográfica e a geografia tem muito mais interseção. E existem caminhos que não estão tão distantes, né, em que a gente pode aproveitar melhor os recursos. Eu estou falando tanto dos recursos financeiros, quanto também dos recursos humanos, da infraestrutura e daquilo que a gente ainda pode adquirir. Então, para fazer, né, esse aperfeiçoamento, né, das atividades, a gente precisa de ter uma gestão que seja bem qualificada e que seja participativa. Do ponto de vista da qualificação, a proposta é que a gente avance no sentido de ter uma boa gestão da informação. Isso agiliza muitos dos processos. A gente não precisa se reunir, né, para definir coisas que já poderiam ter um protocolo, né, um parâmetro já pré-estabelecido, um acesso facilitado a algumas demandas. Um site atualizado, né, que dê visibilidade ao nosso trabalho, aos nossos cursos, né, às nossas produções, às atividades que a gente faz, aos nossos projetos. Uma boa gestão do ambiente relacional, que isso passa por respeitar as individualidades dos cursos, né, e dos posicionamentos individuais, mas estabelecendo a possibilidade do diálogo. Então, como eu disse, eu não tenho nenhum problema pessoal e quero manter essa ideia de que o pessoal e o profissional podem caminhar muito bem juntos e que isso, de alguma maneira, vai se repercutir num bom ambiente relacional. O que todo mundo quer, né, é trabalhar num lugar em que a cabeça está boa, né? Ninguém quer adoecer no serviço. Todo mundo quer ter tranquilidade, né, sossego para desenvolver aquilo que tem planejado. Só o fato de vocês estarem presentes nessa reunião já mostra isso, né? As pessoas querem melhores condições de trabalho, né? E de aperfeiçoar isso também significa ter mais flexibilidade. Então, à medida que a gente tem melhores condições, a gente ganha tempo, né? E o que a gente faz com esse tempo depois é uma escolha pessoal. Você quer se qualificar mais? É um círculo virtuoso. Você quer ter tranquilidade, cuidar da família, fazer outros investimentos pessoais? Isso também faz parte da manutenção dessa qualidade. Um outro aspecto, né, então, que se soma à gestão da informação, a gestão do ambiente relacional, é também uma boa gestão do orçamento. E esse é um ponto importante, porque a gestão do orçamento não é decidir o que se faz com o orçamento, como eu já disse, e divulgar os resultados disso no relatório anual ou do fim da gestão. Isso envolve a participação. Eu posso defender as minhas ideias, mas eu não posso garantir que as minhas ideias são melhores do que as da coletividade, antes de ouvir, né? É óbvio que no encargo da direção, eu com certeza vou ter muito mais proximidade, né, com as planilhas, com os recursos, mas é minha obrigação transparecer isso para que as outras ideias apareçam e a gente chegue num consenso. A respeito desses consensos, eu também gostaria de demarcar aqui um posicionamento que é de que eu entendo que essas decisões, né, devem, ao mesmo tempo, respeitar as especificidades dos cursos, dos programas de pós-graduação, né, das linhas de pesquisa, mas que é muito mais fácil a gente partir daquilo que é consenso e que vai garantir uma melhor cobertura, né, daquelas decisões para mais gente e depois se dar sequência para aquilo que é mais específico. Então, o meu entendimento é que
por exemplo, no âmbito dessa pandemia, quando a gente não tem possibilidade de fazer trabalho de campo, né, que é uma das demandas correntes, principalmente do curso da geografia, do curso de geologia, né, em menor proporção do curso de engenharia cartográfica, né, mas ainda assim precisa cumprir isso no projeto curricular. O curso de saúde coletiva tem outros compromissos, não passam tanto pelo campo, mas também tem outras necessidades. Na pós-graduação isso também acontece da mesma forma. Então, a gente tem possibilidades, né, de gerir esse recurso de forma participativa, sem decisões que são unilaterais ou que são verticalizadas, né, e aí só leva a decisão tomada para o conselho votar. Né. Um outro aspecto é que o meu compromisso não é, entendam bem que isso é uma interpretação que também, assim como da transparência, tem sido muito equivocada, né? A ideia de descentralizar as decisões. Então tem muita diferença entre descentralizar e só delegar, né? Em alguns casos, é muito importante que o gestor participe das comissões. Algumas comissões que são de entendimento mais específico, né, faz todo sentido que reúna, congregue as pessoas que têm conhecimento específico sobre aquele tema, aquele objeto. Mas aquelas que são de cunho administrativo, né, não faz sentido que o diretor se abstenha dessas comissões. Nem para ganhar tempo, nem para transferir responsabilidade. Principalmente nessas que envolvem a questão da gestão do orçamento. Então a gente tem trabalhado muito com essa questão, né, do sob demanda, né? Chega a demanda, vamos priorizar a que chegou primeiro. Eu não entendo que esse seja o caminho mais justo. Eu entendo que primeiro a gente reprioriza aquelas que vão atender ao maior número de pessoas. As que são mais específicas podem se reajustar para atender mais gente, então elas vão subir na prioridade. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente também tem que colocar o debate participativo para entender se, nesses diferentes critérios, aquilo que atende à coletividade talvez não tenha tanta urgência quanto aquilo que atende a um grupo específico, que precisa colar grau, precisa terminar o curso, está interditado já há 2 anos. Então é isso. Não se esquivar, né, desses procedimentos da gestão do orçamento e dar transparência para isso. O quanto tem, né, e o quanto pode ser gasto e o quanto precisa ser gasto. Então, nesse exemplo da pandemia, não tem possibilidade de realizar atividade de campo. O dinheiro não pode ficar reservado. Podemos chegar num consenso de chegar a um acordo comum e pensar em uma estratégia que fique boa, né, que atenda aos interesses de todo mundo? Sei lá, vamos fazer um laboratório multiusuário aqui de informática que serve para graduação, para pesquisa, para pós-graduação. O orçamento pode ser executado facilmente com isso, os itens estão no catálogo, mobiliário, equipamento de informática. Então, só para dar exemplo de como isso pode ser melhor gerido. E não, essa é uma ideia boa, então eu vou fazer e depois vou só apresentar para o conselho e esperar que as pessoas aprovem. Também está errado, né? Bom, por último, então pensando, né, nessa questão da gestão qualificada, esses 3 aspectos, o da informação, o do ambiente relacional, o do orçamento, e na ideia da participação, né, reafirmando esse princípio, esse compromisso com a transparência, com a ética, com a autonomia, né, dos cursos e com as propostas a partir dos diálogos. A gente que gosta de trabalhar com pesquisa, né, acha que o levantamento de hipóteses é uma coisa só da pesquisa, né? E não é da administração pública também. A gente levanta as hipóteses, debate, né, e fecha com aquela que apresenta os melhores resultados. Até que num novo momento apareça a oportunidade da gente testar isso de novo. E tomara que as nossas decisões atendam ao maior número de pessoas sempre e durem por mais tempo. Ao contrário, né, como eu já disse, das decisões políticas que às vezes não duram nem um dia, né? Bom, então eu acredito que nós temos 2 caminhos, né, que devem ser seguidos no modelo de gestão qualificado e participativo. E esses 2 caminhos
são convergentes. Então não é escolher um ou outro. Então um caminho é o de manter sempre, permanentemente, as reivindicações. Então de forma muito constante, por segurança, por infraestrutura, por recursos humanos, por recursos financeiros e administrativos. E não é só cobrar, né? Mas também propor isso. Então a gente tem caminhos para fazer isso. Por exemplo, via parceria público-privada. Não me agrada tanto essa ideia quando eu penso na questão da perda de autonomia. Principalmente porque eu já fiz pesquisa com recursos assim e tinha um enviesamento, né? Um aspecto de pesquisa encomendada. Então, pessoalmente, isso me incomodava. Mas, por exemplo, para demandas de ensino e extensão, eu não vejo tanto problema. Mas principalmente as parcerias que são mais sólidas, né? Que são mais sustentáveis, que podem ser permanentes, e não aquelas que a gente tem que ficar correndo atrás disso todo ano. Né? Já que o projeto pedagógico ele tem que ser cumprido sempre. Né? Uma das coisas que me chama a atenção, e eu pude conversar isso com outros docentes, é sobre o acesso a recursos do Ministério Público. E a UFO, muitas vezes, perde esses recursos puramente por falta de organização do estabelecimento de canais para receber esses recursos. Então eu vejo que esse é um caminho de muita imparcialidade, que garante autonomia, que garante muita solidez. Não estou fazendo nenhum blefe aqui sobre coisas que não são pé no chão. Isso é algo que acontece, na verdade a gente está atrasado em relação a isso, porque é algo que a gente já consegue fazer. Outros institutos, outras unidades fazem, eu sou testemunha disso, e tem muito recurso disponível. E às vezes são caminhos muito mais acessíveis do que os das próprias agências de fomento. Então esse é um caminho, né? Reivindicar constantemente. Como eu disse, são caminhos convergentes. Então o primeiro caminho é manter as reivindicações e a busca por recursos constantemente. Recurso humano, recurso administrativo, né? Recurso financeiro. O outro caminho que deve ser seguido paralelamente, mas que se converge nessa gestão, é a ideia de reorganizar o ambiente de trabalho. Melhorar o nosso ambiente organizacional. Então não é só cobrar e se a coisa não chega, deixa do jeito que está. A gente precisa pensar em readequação funcional, porque o IG está lotado de desequilíbrios. Está cheio de aspectos que representam excesso, falta, escassez. A gente reconhece que está desequilibrado. Desde a distribuição de aulas até a distribuição de recursos. Para um dos lados do desequilíbrio, é ótimo deixar do jeito que está. Mas para quem está carregando o lado mais pesado do piano, isso está desconfortável. E isso só vai ser resolvido com uma reorganização desse ambiente nosso institucional, da unidade. E também isso só vai acontecer se a gente tiver interação, Se ficar cada um na sua, defendendo seu próprio quadrado, ou seu próprio curso, ou seu próprio interesse pessoal, a gente também nunca vai conseguir avançar nesse diálogo. Um outro aspecto também que faz parte desse caminho da organização é que a gente, talvez por esse entendimento de que, olha, a universidade funciona com base na experiência dos gestores, eles já sabem o que funciona, o que não funciona. Isso são posicionamentos políticos, não são administrativos. A gente precisa formalizar muito daquilo que é informal e entender que algumas formalizações também estão enviesadas. São tratadas em instâncias as quais não são as devidas. A gente pode depois aprofundar nisso em reuniões mais específicas, depois se for do interesse de vocês que a gente converse com grupos, por exemplo, voltados para o curso da geografia, para o curso da geologia, da engenharia de agrimensura e cartográfica ou da saúde ambiental. Mas eu acho que, de modo geral,
dá para entender onde eu quero chegar com essa questão, né, da informalidade das ações. Então, isso gera desvalorização e gera pouco reconhecimento sobre aquilo que a gente faz. Né? São acordos que não entram para o nosso plano de trabalho. E as pessoas, às vezes, interpretam como sendo algo que a gente não fez, mas porque está lá na informalidade. Bom, um outro aspecto é que, nesse também caminho da organização, as ações, né, têm que ser pensadas nessa perspectiva. Quais são as ações que são atribuições da direção e do conselho da unidade? Então, essas a gente tem que se posicionar com relação a elas e cumprir essas ações. Agora, outras são de representação. Então, a gente também tem que entender que algumas a gente não consegue resolver, mas a gente leva a representação disso para os conselhos superiores. E é nesse aspecto que a transparência e a ética voltam como um princípio essencial, que a gente deve sustentar ao longo de toda essa gestão. Para isso, né, é óbvio que a gente precisa ter um regimento atualizado, e eu não vou ser mais um que vai levar isso por mais 4 anos. Né? Isso já foi arrastado ao longo de 20 anos. Não, do ponto de vista nem da organização e nem da representação, esse regimento atende à coletividade, né? Talvez atende a quem se interessa pela manutenção da coisa pública do jeito que está. E a gente só avança, então, para esse entendimento, né, de unidade, primeiro, a partir, então, desse bom estabelecimento, né, do regramento legal e institucional, que é nossa obrigação manter atualizado. Bom, por fim, o último aspecto que eu queria destacar antes de dialogar mesmo, né, com vocês, é que o trabalho na secretaria, né, que é aquilo que talvez seja o mais representativo do que o diretor faz no Instituto, né, convencionalmente isso foi estabelecido, né, que é o trabalho da secretaria e é o trabalho da direção. Então, esse é um compromisso que eu tenho, inclusive com os técnicos da secretaria, e é o meu perfil mesmo, eu não sei fazer de outra forma, que não seja meter a mão na massa. E eu acho importante entender os processos, me atualizar, né, trabalhar de forma integrada, participar, né, porque a gente vive uma situação muito instável, né? Então, se o servidor entra de férias, se afasta, vai fazer qualificação, aí a gente para tudo, porque o diretor não sabe acessar o SEI, não sabe redistribuir o orçamento, não sabe dialogar com as pró-reitorias. Então, esse é um compromisso pessoal, que na verdade é uma identificação minha, né? Eu acredito que não dá para trabalhar com essa perspectiva qualificada sem estar atualizado em relação a isso. E não estou falando isso com base no entendimento daquilo que eu vou fazer, né? Daquilo que eu já pude fazer. Quando eu assumi a coordenação do curso de Gestão em Saúde Ambiental, eu peguei um computador formatado, zerado, não tinha uma ata, não tinha nada. E junto com o Denis, que é o secretário do curso, que tinha acabado de chegar de remoção, a gente reestruturou o curso do zero. E isso foi uma oportunidade excelente, né, para entender como funciona todos os aspectos burocráticos da universidade. E foi bom, né, porque despertou também esse interesse pela gestão pública, por estar atento a esses processos e por cumprir, né, aquilo que é a expectativa, né? Os servidores e a comunidade, a sociedade não quer desculpa. A internet não está funcionando, o servidor está de férias. A gente quer, e a gente também quer entregar o nosso melhor trabalho. Bom, então esses são os entendimentos que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu vou anotar aqui as inscrições. E aí a gente estabelece uma ordem aqui. E eu gostaria muito de ouvir por parte de vocês as propostas, né, para a gente tentar começar esse alinhamento aqui de ideias para promover esse programa. Então, alguém gostaria de... Posso começar? Claro, Túlio, por favor. Eu quero
parabenizar pela sua candidatura, né? Você está colocando aí questões extremamente importantes, né? Então, quero me parabenizar por esse comprometimento, né? Seu, né? Que você colocou, foram questões extremamente importantes, né? E eu acho que um gestor tem que estar aberto permanentemente ao diálogo, né? Permanentemente à crítica, né? E permanentemente a surpresas, né? Assim, as surpresas são um ponto significativo, né? E eu acredito, né, que você tem essas qualidades aí para estar, né, tocando aí no Instituto. Mas não se faz uma direção com uma pessoa só, né? Eu acho que esse é um grande equívoco, né, da nossa maneira de enxergar a administração pública, né? E a gente, nessa herança, nessa construção, né, patronal, nessa forma como nós enxergamos essa sociedade, eu acho que fica uma forma muito inoperante, né, pensar o estudo de geografia só na figura do diretor. Então, por isso que eu acho que é importante, né, que se estabeleça diálogos, estabeleça um conjunto significativo, né, de comissões, de grupos, né, que possa dialogar mais. O que eu sinto muita falta, né, e é justamente estabelecer uma relação mais próxima, né, com os docentes, com as pesquisas, né, e eu acho que falta isso, né, a gente fazer, né, algumas reuniões de pesquisa, né, mesmo eu não entendendo da área do outro, mas eu posso aprender, né, eu acho que a gente se fecha, né, eu acho que nós fomos atacados, né, violentamente aí, o serviço público, estamos sendo atacados até hoje, pela sociedade que não entende o que é a universidade, justamente por causa desse distanciamento, né, com a própria comunidade, né. Eu estou na tutoria do PET e na nossa organização nós nos aproximamos muito da sociedade, né, e só o ano passado, com os nossos eventos, a gente chegou, né, a números muito grandes de pessoas. Só daqui de Uberlândia foram mais de 500 pessoas que participaram dos nossos, né, eventos. Então, quando somos do Brasil inteiro, né, a gente está no TikTok, YouTube, dá mais de 5 mil pessoas aprendendo geografia e sabendo propriedade pública. Mas a questão que eu queria colocar, porque é justamente isso, né? Como que você pensa em fazer esse agrupamento necessário, né? A gente tem a Monte Carmelo, né, que faz parte de nós, mas, por exemplo, a gente não tem uma relação. Você tem cursos próximos da geografia, a gente não construiu uma relação, né? Nem relação de pesquisa, nem relação de ensino, né? Nem relação de diálogo mesmo, seria extremamente importante, né? Extremamente significativo. Então, o que eu gostaria de ouvir um pouquinho de você é isso, né? Como você poderia, né, fazer com que nós tivéssemos mais união, mais comprometimento, né, um com o outro, né, na construção de uma ciência mais dinâmica, mais próxima da realidade, que nós consigamos ter maior diálogo, né? É essa a questão. Obrigado. Eu que agradeço pela participação, pelo posicionamento e pela questão, Túlio. Acho que é um princípio importante, né, de qualquer gestão fazer esse trabalho de unificação, né? Ter um discurso, um entendimento e um posicionamento que seja conciliador. E de fazer um canal de mediação. Eu entendo, né, e não é um entendimento meu, né, é um entendimento da administração pública, que a gente faz qualquer negociação a partir dos consensos. É aquela metáfora lá da laranja e da cadeira, né? Se você entende que laranja, né, é alimento e cadeira é para sentar, e eu também entendo, a gente começou um diálogo bom por aí. Se a gente entende que ensino, pesquisa e extensão podem ser indissociáveis, né, a gente pode começar um diálogo por aí. Olha, tem um recurso para um projeto de extensão. Esse projeto só é plausível de acontecer no ambiente da extensão? Pode envolver atividade de ensino? Pode envolver pesquisa? Ou em qualquer ordem desses fatores? Primeiro ponto, pode. Avançamos no outro consenso. A partir disso, outros cursos podem participar? Ou é muito voltado só para um público? Está mais voltado para um público. É o público da saúde. Existe alguma possibilidade de fazer uma interseção, uma fragmentação, para incluir pelo menos mais algum? Se esforçar, existe. Então, é nesse sentido.
Quando eu já chego com uma proposta e quero defender essa proposta a qualquer custo, eu estou na contramão dessa ideia da conciliação, né? Eu já cheguei com o debate interditado. Né? Ou quando eu faço um aparelhamento dessa ideia, né? Olha, eu tenho aqui uma proposta, eu já quero encaminhar aqui uma comissão, essa comissão está afinada comigo e ela vai trabalhar para convencer o conselho de que essa é a melhor decisão. Isso para mim também não faz nenhum sentido e a gente vai continuar, né, no campeonato carioca, né? 4 times, né? É isso. Respondi, Túlio? Jorge, escreveu, por favor. O Bosco, um dos problemas que eu vejo hoje na geografia, acho que eu posso falar com um pouco de certeza, porque dos que estão aí, eu sou no grupo, eu sou um dos mais, nessa reunião hoje, um dos mais antigos no Instituto, né? Mas eu sempre percebi no Instituto de Geografia, né, que existe, vou colocar aqui uma palavra um pouco forte, bandos. Sempre tem um grupo de pessoas aqui que quer defender o seu quinhão, aí chega um grupo novo, se junta, defender o seu quinhão, aí chega um outro grupo que não está no outro, faz outro. Então, existe, na verdade, não existe organização no Instituto de Geografia, existe o que eu chamo de bandos, né? Pessoas que se unem para defender os seus próprios interesses, né? Eu não tenho nenhuma preocupação em dizer isso, porque eu não devo nada a ninguém desse instituto, né? Tudo que eu consegui até hoje foi pelos meus esforços, tudo que eu fiz foi no sentido de melhorar a educação, de melhorar a universidade, né? Então, assim, eu acho que o mais importante do novo diretor que pense na instituição e não no seu curso ou no seu grupo, ou como que ele vai tirar proveito disso. Eu acho que isso aí, eu tomei a decisão de participar de todas as reuniões, né? E também eu acho importante, né, que a gente possa fazer uma crítica do nosso instituto, né? Eu estou num programa de pós-graduação desde o ano 2000. Nos últimos 2 anos, nós não tivemos nenhuma reunião dos docentes da pós-graduação. Isso é um absurdo, né? Onde as pessoas sentam no botequim e definem a vida dos outros. Isso é muito ruim para a nossa instituição. Até falei com uma pessoa um dia desse que a nossa pós-graduação está parecendo muito parecido com o Titanic, né? Um grupo, a gente está vendo que está indo para um buraco, né? Um iceberg, mas as pessoas preferem não ouvir, fechar os seus ouvidos, né? Então, a título de exemplo, né, nós tivemos um processo seletivo, né, em que eu enviei uma carta para o programa de pós-graduação, tem 2 meses, e nem recebi resposta. Então, eu acho que nós precisamos de colocar o dedo na ferida e resolver o problema do Instituto, independente de quem seja o diretor, independente de quem sejam as pessoas. Deixar de privilegiar certos grupos, né? Então, às vezes, nós não discutimos ali no conselho, levamos as coisas todas prontas, né? Eu acho importante que o conselho do Instituto seja um lugar onde você possa resolver as questões, não apenas chegar lá, todo mundo levantar a mão e de 30 pessoas, 29 vota sim e 1 vota se abstendo, né? Então, eu acho que está na hora do Instituto de Geografia deixar de ser um bando de grupos, um bando aqui, outro bando ali, e começar a pensar na instituição como um todo. Independente, que seja Monte Carmelo, que seja curso de engenharia cartográfica, curso de geologia, curso de saúde coletiva, né? Já trabalhei com todas as pessoas aqui que estão nesse grupo, já trabalhei com uns que não estão também, então eu acho que o importante do Instituto de Geografia, se nós quisermos mudar, começar de nós mesmos, né? Fazendo uma autocrítica e contribuir com a instituição. Porque existem muitas pessoas que criticam a instituição, criticam o Instituto, mas nunca participaram de um conselho, nunca participaram de um colegiado e fazem politicagem por trás, né? Onde as decisões são definidas em reuniões fechadas e não a portas abertas. Então, acho que está no momento de nós mudarmos essa situação. Isso começa com a direção, tá? Então, acho que você tem
boas. Caso você seja eleito, você tem um grande desafio, né? E uma coisa importante, o lugar do diretor é na secretaria. O lugar do diretor é atendendo as pessoas, né? É junto com os técnicos, né? Eu tive a oportunidade de ser vice-diretor por um período, né? E depois eu pedi exclusão porque não estava me sentindo satisfeito com aquela posição. Então, eu acho que isso é importante, que a gente possa trabalhar não para nós mesmos, mas trabalhar para a instituição. Tá? Então, eu deixo aqui essa palavra, acho que é um grande desafio. Você também já fez parte do programa de pós-graduação em Geografia, né? Então, é um desafio que nós temos, né? É um curso nota 5, né? Mas que precisa de ser reavaliado, onde às vezes as pessoas que mais contribuem com os cursos de idade, para aqueles às vezes mais preteridos. Tá? Então, eu acho que está no momento de nós mudarmos o rumo do Instituto de Geografia. Tá? E isso não é questão só do diretor, né? É questão de você ter um grupo de pessoas que estejam comprometidas com a instituição. É isso que eu queria falar. Eu agradeço. Obrigado. Muito, agradeço muito também, professor Jorge, por fazer, né, o compartilhamento dessa leitura. Então, como o senhor mesmo demarcou, não é um entendimento de agora, né? Isso só vai se perpetuando. Eu entendo que esse é um desafio da gestão e só me candidatei porque eu acho que esse é o desafio. E me sinto qualificado para poder fazer esse papel de mediar essa mudança de paradigma, né? De, olha, ainda assim, os interesses vão continuar, né? A gente não pode ser míope em relação a isso, né? A gente sempre vai ter esses conflitos de interesse. Mas a gente tem que estabelecer que a decisão a partir dos consensos que são coletivos devem ser priorizados. Então, é isso. A parábola que o senhor faz do Titanic é perfeita, né? Então, o que a gente vê é isso. Os 4 músicos lá continuam fazendo seu papel, porque são responsáveis, são éticos, mas isso não impede que o barco afunde, né? Então, e muitas das decisões que deveriam ter sido tomadas há mais tempo, né, vão sendo proteladas, porque isso não interfere nos interesses desses grupos, como o senhor já manifestou. E quem está no prejuízo disso tudo né, o conceito da unidade como um todo. É a unidade que não se desenvolve às custas disso. São os processos que se acumulam, né? A imagem negativa que às vezes vai ganhando forma, né? vai chegando na administração superior com uma imagem mais manchada, com uma nódoa ou outra, e isso interdita também esse canal, que é muito importante. Obrigado, professor. Alguém mais gostaria de contribuir para esse nosso alinhamento aqui? Luziane, por favor. Luziane. Eu queria compartilhar uma tela para poder embasar o que eu gostaria de falar. Deixa eu colocar aqui. Eu faço parte da Comissão de Análise do Regimento, do IG. Acredito que vocês estejam vendo aí. Esse é o organograma do antigo regimento do IG. Esse regimento, ele data de 2001. 2001. Então, a comissão é presidida pela professora Rita, muito bem presidida pela professora Rita, né? A gente trabalhou do ano passado para cá, ainda não conseguimos fazer a finalização, a apresentação, nós já enviamos para os nossos pares as análises, né, que a gente fez. E aí eu gostaria de mostrar para vocês isso aqui, né, o organograma de 2001, do funcionamento, né, do Instituto, com as secretarias, e os cursos que até então existiam na época, né. Eu vou mudar agora para a figura que a gente fez. Vocês me digam se está aparecendo, por favor. Tá sim.
tá, né? É a figura que a gente vai acrescentar agora na nova configuração organizacional do IG, que na comissão tem todos os representantes, né, dos cursos, dos técnicos, tem representação discente, enfim. Então, a minha pergunta é isso aqui: nós vamos colocar isso na prática quando, Bosco? Né, aprovando em todas as instâncias, mas vejam vocês que os cursos estão aqui representados pelos colegiados, olha, geografia, licenciatura e bacharelado, são 2 cursos diferentes, que existem de maneiras diferentes lá no MEC, tá? Eles podem até ter professores em comum, mas tem que existir um colegiado para licenciatura e geografia, tem que existir um licenciado, um colegiado para geografia e bacharelado, que são cursos totalmente diferentes. A licenciatura é muito diferente, né? Sou bacharel e estou querendo fazer uma licenciatura e estou com medo, porque a área de humanas é difícil demais, tem que ler muito. Então, ó, tem a geologia, a saúde coletiva, a engenharia geográfica cartográfica e a pós-graduação em geografia. Então, olhando só para esse organograma aqui, a gente vê que a licenciatura e bacharelado da geografia não estão funcionando, a gente precisa colocar isso na prática. Não só por uma questão de, né, é assim que faz, que está certinho, mas eu tenho muito cuidado, eu também faço parte da comissão de análise de plano de trabalho, tenho muito cuidado em mostrar aos meus colegas como que é preciso fazer o plano de trabalho, como que o IG precisa funcionar de forma organizacional, porque uma denúncia ao Ministério Público e um fio de novelo, um fiozinho pode desencadear um problema muito grande, inclusive para o diretor, né? Não só para as partes diretamente envolvidas. Mas, falando no plano de trabalho, por exemplo, se você coloca lá que você faz muito mais coisas que indicam que tem 40 horas, certo? Então, você vai ter uma suspeita no seu pé. E pode ser a gente sabe que pode ser uma dica anônima que pode ser dada pelo Ministério Público e a gente pode ficar em maus lençóis. Então, a minha pergunta é sobre a estrutura organizacional do IG. Ela precisa ser alterada, modernizada, ela precisa contemplar os cursos. Eu digo sempre para os meus alunos que o curso de engenharia geográfica e cartográfica nasceu dentro de um berço de ouro, porque nasceu na geografia. A geografia é uma das primeiras ciências a levar esse nome, né, de ciência. Tudo que veio dentro, né, climatologia, os primeiros dados de solo, os primeiros dados de análise espacial, enfim, todo mundo nasceu dentro da geografia. Então, a gente nasceu muito bem no curso de engenharia geográfica e cartográfica. E a gente tem sido bastante bem atendido, a gente tem sido muito bem atendido pela diretoria do Instituto de Geografia. Com exceção, claro, de uma vaga que a gente tem de professor que foi removido e que a gente está agora na segunda rodada de preenchimento dessa vaga de forma paliativa, que é com a figura de um professor visitante. Então, eu gostaria de perguntar isso para o Bosco. Como é que vai ser a implantação dessa estrutura organizacional atualizada e como que você poderia atender de forma rápida, 1 ano ou menos, até o final do ano, essa carência que a gente tem da vaga do professor que foi removido, porque eu acredito que a gente não vai conseguir ficar sendo atendido pelo professor visitante com tanta urgência. Isso já foi definido em reuniões de conselho e está em ata, né, que a próxima vaga de aposentadoria será nossa, e a gente quer colocar o pé ali. E a gente sabe que o nosso curso irmão, que é o curso de geologia, precisa muito de vagas. Precisa muito para se consolidar, como você disse no começo da sua apresentação. Para finalizar, eu gostaria de te parabenizar pela iniciativa, porque colocar a cara para bater é um negócio difícil. Eu vou concorrer à coordenação do curso de engenharia geográfica e cartográfica no próximo pleito, que eu acho que é mês que vem, né? E dá um medinho, dá um frio na barriga, mas eu gostaria de te parabenizar. Você é muito jovem, você poderia fazer outras escolhas na sua vida, mas eu te parabenizo e acho que se você tiver os votos, você vai fazer uma excelente coordenação na direção do Instituto. Obrigada. Eu que agradeço, professora Luziane. Então, na verdade, eu entendi que são
3 perguntas, né? Então, a primeira em relação à questão do regimento, né? De quando isso vai ser consolidado. A segunda em relação à vaga que está sendo suprida de forma paliativa. E a terceira, quanto às demandas também da geologia, que é isso? É isso? Tá. Isso mesmo. Obrigada. Então, na ordem, né? Enfim, começamos então a discutir a questão do regimento. Isso foi no fim, né, da gestão atual, mas é um avanço porque começou. Eu pude acompanhar isso do ponto de vista parcial, né, que foi essa etapa em que o documento que ainda está em construção foi encaminhado para as áreas. A professora Viviane, que é da saúde coletiva, faz parte da comissão e a gente fez reuniões para poder avançar nesse sentido. Nesse fluxograma que você mostrou, eu não vi programa de pós-graduação de saúde ambiental e saúde do trabalhador. Não, não tem. Não tem realmente. Só tem a pós em geografia. Mas não vai ter? Não, eu acho que é para ter. Eu acho que talvez eu tenha comido alguma mosca, porque eu fiz a figura. Eu não lembro se a Viviane tinha, mas acho que a Viviane mandou, sim. Ela é bem cuidadosa com essas coisas. Tá. Ainda tem ali, ainda o programa, ok. Sim. Então, assim, essa questão, a primeira questão para avançar nisso, né, é agora a gente, depois de ouvir as partes, né, e eu quero entender que as áreas foram ouvidas, né, e agora vai ter um trabalho da comissão de repassar isso, então, para os espaços de discussão mais compartilhados. Então, para mim, né, para ser coerente com o programa de trabalho que é qualificado e participativo, isso tem que ser prioridade, né? E eu disse que a gente não pode mais manter as ações administrativas com base na informalidade, porque a desatualização é informalidade. Se não existem 3 cursos e uma pós-graduação nesse regimento, todas as decisões são informais. Não seguem um regramento, uma referência legal, né? Embora tenha as outras decisões, né, os regulamentos, atas que façam esse registro. Então, isso é prioridade. Eu tenho muito cuidado, né, entre estabelecer o que é urgência e pressa, né? Mas, de ser prioridade, eu acredito que, se a gente compartilhar que essa ideia da reformulação do regimento também faz parte de um consenso, porque vai trazer, né, bons resultados e boa organização para todo mundo, isso vai ter agilidade. Então, é um compromisso. E como eu digo, né, eu só consigo pensar numa gestão participativa, uma gestão qualificada, se eu tiver essa fundamentação do regramento legal, né? As ações têm que ser regimentadas. Na verdade, é o que sempre causou estranheza. Como que um regimento de 20 anos atrás, que não representa, né, praticamente em nada a realidade atual, ainda serve de referência? Então, isso é prioridade. E eu quero mediar, né, o debate para que esse entendimento também seja prioridade para todos os grupos. A gente sabe, né, que pode ter tentativas de protelar esse tipo de decisão, mas num debate participativo, né, e democrático, eu entendo que a maioria deseja essa mudança e deseja avançar nesse sentido. Então, eu tenho tranquilidade em relação a isso. E como eu disse, né, é um compromisso de gestão que isso seja estabelecido da melhor forma possível e também mais rapidamente possível. Olha, em relação à questão da vaga que estava no curso de vocês, né, você está se referindo à vaga do professor Claudio Honor, não é mesmo? Certo. Exatamente. Olha, para mim, o primeiro aspecto é que a gente precisa fazer um resgate de todo o histórico desse processo para entender
o quanto tem de negligência administrativa e o quanto tem de judicialização, né? Resgatar todos os acordos que foram feitos a partir desse desdobramento e fazer isso ser cumprido. É óbvio que a decisão judicial, né, sempre tem o peso do cumpra-se. Mas isso não impede que a gente sente sobre o problema. Aliás, isso não se justifica, né, que a gente sente sobre o problema e nada se resolva quanto a isso. Então, isso também é uma prioridade, assim como a questão da falta de vagas, né, aliás, da não consolidação do projeto pedagógico lá na geologia. Eu não posso fazer nenhuma promessa que não está ao meu alcance. Eu não vou ser irresponsável nem antiético de falar, olha, eu tenho articulação aqui suficiente para trazer vaga. Isso é irresponsável, né? E eu não posso fazer uma gestão baseada na minha confiança com a administração superior. A minha gestão passa, quem está lá na reitoria também vai passar, são projetos de gestão. Isso é uma falsa esperança, né? Isso vira falácia. Então a gente tem que pensar e discutir isso, de qual é a possibilidade de caminho, de encaminhamento que isso pode tomar de forma definitiva, né? Mas eu entendo também que, por caso de vocês, o paliativo, né, foi a saída que vocês tiveram. Só que isso, mais uma vez, não é uma decisão sustentável, né? Isso não resolve o problema. Que pode ser alterada quando mudar a gestão, exatamente isso que você disse. É isso. Bom, então, você se sente contemplada com essa resposta? Gostaria de ter mais alguma? Sim, eu só fiquei em dúvida em relação ao aluno de geografia, quando ele tem uma demanda, existe um colegiado de geografia de licenciatura, um colegiado de licenciatura de bacharelado, ou é apenas um colegiado só para os dois cursos? Túlio, você pode falar, por favor? Ou o Taba? Que, não sei se o Taba ainda está aqui, não estou vendo ele na tela. Oi, a questão... o Sérgio pode. O Sérgio se inscreveu, mas todos podem falar. Sérgio, por favor. Ah, tá. Deixa eu ligar a câmera aqui. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Sim. Só quando você fala, escuta. Só quando eu ligo a câmera vocês me veem, né? Eu acho que isso que a comissão aí colocou, né, é uma questão importante e que está colocada aí já há algum tempo, né? Eu participei do fórum de licenciatura no período em que fez essa reformulação aí, né, dos cursos de licenciatura com as novas diretrizes e tinha que fazer lá o projeto institucional, né, da UFO, e isso surgiu lá também no fórum de licenciatura, né, mas é uma coisa que tem assim, pela lógica teria que ser 2 colegiados, porque são 2 cursos, mas o MEC tem aceitado os cursos, porque o nosso não são exatamente 2 cursos absolutamente distintos, até porque metade do curso é integrado, né? É uma entrada única. Então, no nosso caso, não são 2 cursos isolados, né? Seria se fossem ingressos separados, né? O aluno já faz a opção na seleção de ingressos, se vai ser licenciatura ou bacharelado, aí você teria 2 cursos caminhando independentes, não é o nosso caso. E além disso, tem também um outro problema, né, que diz respeito, né, à estrutura administrativa e dos recursos da UFO, que é assim, por exemplo, hoje você tem um colegiado com uma secretaria, um coordenador para o curso. Separar e criar 2 colegiados, né, além desse problema pedagógico e administrativo de ter 2 colegiados, 2 coordenações para um curso que é integrado, né, você tem ainda a replicação
de cargos, de funções, né, que precisa de recursos, né, humanos e financeiros. Espaço físico, equipamentos, mais secretaria, mais função gratificada para coordenador, e que a UFO já não é dessa gestão, quando isso surgiu na discussão lá do projeto institucional das licenciaturas, era a gestão do Elmiro, o professor Elmiro. E o que foi colocado lá, porque participava o pessoal da pró-reitoria, né, e representantes de todos os cursos de licenciatura, o que se colocou que já era uma posição antiga, né, essa discussão já era uma coisa antiga, e já tinha uma posição também antiga na UFO, de que isso não era viável, não era possível por conta dessa situação que exigiria orçamento, no mínimo, né? E não é só da geografia, né? A UFO estava, naquele momento, com mais de 20 cursos de licenciatura, e muitos deles nessa situação, né, de ser bacharelado e licenciatura, e que teria que desmembrar tudo isso e dobraria o número de coordenadores, de secretários, né, de espaço físico, enfim, né, é isso. Então, é uma coisa que não vai ser decidido só no IG, não é uma decisão só nossa, né? Nós podemos todos decidir isso, mas dificilmente a universidade vai aprovar isso, porque teria que abrir o precedente para os outros tantos cursos aí de licenciatura, e com questão de previsão orçamentária, né? É isso. Mas eu só queria também aproveitar, já não vou falar mais, tá? Prometo. À vontade. Eu acho que essa questão do regimento, né, já teve também, já tinha sido iniciada isso no início da gestão do professor Cláudio. Foi constituída uma comissão para iniciar a revisão do regimento, né? E eu sei bem disso porque eu participei dela. Participava o professor Samuel, a professora Beatriz, não lembro quem mais, mas e que chegou a fazer um trabalho já com apontamentos do que tinha que ser alterado, do que poderia ser mantido, né? Inclusive foi quando se colocou a questão, né, da mudança do nome do instituto para contemplar os outros cursos. E agora eu estou lembrando, né, acho que o Bosco chegou a fazer até uma logo, né, para o novo instituto, para o novo nome do instituto, e assim, não dão nada, porque vai refazer o regimento da UFO, não sei o quê, então tem que esperar, né, e aí se passaram quase 10 anos, né, e as outras unidades deram continuidade, aprovaram, né, e a geografia enterrou e ficou sentada em cima disso também. Mas que eu acho que é uma coisa mesmo urgente, né, que eu acho que quem assumir a direção vai ter que enfrentar isso, e é bom que tenha esse compromisso, né, de que esse processo seja, de fato, o mais amplo possível, né, democrático, participativo, né, e que pense, né, esse novo regimento já se problematize o funcionamento atual, não só de cursos que não estão contemplados, né, mas da representação no conselho, né, que a gente tem um representante dos cursos, né, de alunos, né, nós temos um representante dos cursos de graduação, então, e o caráter democrático disso, né, porque tem elementos também do regimento que são de fachada, né, que você tem uma assembleia que não decide nada, então é fachada, parece muito democrático, né, mas fazer uma assembleia que não tem poder nenhum de decisão é um debate, então vamos fazer um debate, né, e depois o conselho decide. Então, esse tipo de coisa que eu acho que tem que passar, né, e que acho que são mais importantes, né, não que não seja importante a estrutura, o organograma, mas não adianta a gente ter um bom organograma contemplando todo mundo se o funcionamento é viciado, né? Obrigado, Sérgio. Eu gostaria só de saber antes se o Túlio e o Taba gostariam de falar sobre
essa questão? Não, eu acho que o Sérgio já colocou tudo, é isso que realmente, né, aconteceu, os entraves são esses, né, para criar dois colegiados, né, e também do ponto de vista, né, da própria administração, a gente não vê sentido, né, não vê sentido isso, né, porque é um curso integrado, né, tem essa necessidade. Obrigado, Túlio. Tá, pois não. Não, só queria complementar, né, que assim, no curso de geografia não tem como você desassociar isso, né, mesmo porque essa entrada é única e, na verdade, assim, o encaminhamento do curso, ele segue um fluxo onde você está acompanhando o curso como um todo. Então, o bacharelado e a licenciatura, né? Os alunos acabam transitando, né? E aproveitando para falar de colegiado, né? Tá para ser aí, ainda não houve candidatos, esperamos que, mas está sendo implantado um colegiado para a extensão, né? Que está fazendo muita falta no Instituto. Agora nós vamos ter que inserir, né? Na última reunião eu já comecei o debate, né? Para a gente estar falando em relação a essa questão da extensão, porque nós vamos ter que inserir, né? Nos nossos PPCs a extensão como disciplina, né? E esse colegiado da extensão, ela tem que ser implementada e tem que ser movimentada aí, né? E eu acho que o novo diretor também tem essa incumbência, né? E eu já aproveito e deixo uma pergunta para você em relação a isso, né? Como que você pensa em estar conduzindo isso, né? Como que você vê, né, essa questão do Instituto? Porque nós temos que considerar, né, os 4 cursos, né, e a extensão aí, eu acho que ela pode ser um elo de ligação entre nós, né? Então, obrigado mais uma vez, Sérgio, Túlio e Taba. Silvio e João, a inscrição de vocês é para falar sobre essa questão dos colegiados ou é outro tema? Não? Então tá. Então, só fechando então, né? Acho que esse bloco. Fui atendida, tá, Bosco? Obrigada. Tá. O que eu ia dizer é que a gente vai fazer o nosso trabalho, né? Que é da unidade. Então a gente já está então no entendimento de superar os interesses individuais, né? Os interesses que são específicos de curso. Agora avançamos para pensar no interesse da unidade, mas não acaba aqui, né? Aí a gente vai avançar para ver se esses interesses da unidade são alinhados com os interesses da instituição. A gente acha que fez um regimento perfeito aqui e chega lá, talvez não é, né, o melhor modelo, especialmente se já a gente considerar que ao longo desses 20 anos em que a gente engavetou o regimento, óbvio que outros, né, regimentos foram feitos, aperfeiçoados, e a UFO tem parâmetros, né, com certeza, assim como o Sérgio destacou. Outras licenciaturas, outros bacharelados têm já modelos bem estabelecidos e a UFO não vai, como instituição, né, permitir que a gente faça exceção, né, aos modelos que estão estabelecidos. Então a gente também tem que fazer a nossa parte entendendo que, né, na medida do possível, a gente vai defender os nossos entendimentos nos conselhos superiores, mas que a gente também precisa depois readequar, né, rediscutir isso, porque sempre volta, né, com alguns quesitos para serem rediscutidos. É muito difícil a gente gabaritar, né, digamos assim, um regimento que vai ser aprovado lá depois, na íntegra. Eu agradeço o Taba pela questão
E agradeço mais ainda, porque ele já fez a pergunta e deu a resposta, né? Então, para mim, a ideia da extensão é exatamente essa, como eu disse, né? A gente tem que pensar nessa questão da indissociabilidade, né? Esse é um modelo que é perseguido há muito tempo e a gente sempre persiste em fazer as mesmas coisas, né? A gente planeja a primeira disciplina, depois planeja a pesquisa, depois planeja a extensão. A gente acha que dá trabalho pensar em coisas integradas, e dá trabalho, mas isso depois poupa trabalho e poupa recurso quando a gente executa. É o que eu disse, a gente vai conseguir avançar nesse sentido, e isso vai ser, né, um veículo importante para fazer essa agregação entre os cursos. Porque a gente vai ver que esse trabalho em equipe, né, principalmente do ponto de vista da extensão, vai aliviar muito e vai dar muito resultado em relação a ganhos e benefícios, especialmente para os alunos. Então, acho que isso também vai fazer parte de um consenso bem alinhado. Vai ser, isso, né? Um saldo. A gente vai entender que, olha, fazer extensão institucionalizada, né, pela unidade, vai funcionar melhor do que cada um fazer a sua. E o Sérgio está acrescentando, né, que esses recursos que a extensão vão trazer. Você está perguntando, Sérgio? E de que recursos? Se quiser ligar o microfone, Sérgio, pode falar, por favor. Tá. Não, eu estou dizendo que no modelo de financiamento, né, das unidades, no orçamento da UFO, a extensão no IG é a que conta menos, porque é o que menos tem, né? E a gente precisa de organizar a extensão também agora, porque é obrigatório ter 10% do currículo em extensão, né? E também para melhorar os recursos que vêm para a unidade, né? Porque eu acho que criando a coordenação, que isso também já está se arrastando há anos, né? Sistematizando isso, colocando para funcionar de forma eficiente, né, a extensão, a gente vai ver um reflexo também nos recursos que vêm para o Instituto, né, no orçamento. Né? Então, o entendimento que eu tenho é nesse sentido também, Sérgio. Então, assim, existem demandas, né, que são institucionalizadas, né, e vêm com esse caráter, olha, é isso, né, vocês instalam aí. Isso não impede que a gente estabeleça o melhor modelo possível para a unidade. E essa questão do compartilhamento dos recursos é muito importante. Mas o Taba tocou numa questão que e o Sérgio também agora falou, é essa questão da carga da extensão. 10% vai mais ou menos aí de 6 a 10 disciplinas, né? Comparando, fazendo a equivalência de encargo, né? De carga horária. É muita coisa, né? E isso vai ter que ser muito bem formalizado. E eu, mais uma vez, reafirmo, eu acredito que trazer isso para uma responsabilidade compartilhada na unidade, com um projeto, né, bem estabelecido de extensão, coordenado pela coordenação de extensão, vai facilitar o trabalho de todo mundo e vai trazer mais ganhos e benefícios para todo mundo, especialmente para os alunos. Uma outra proposta que está vindo da instituição é a criação dos núcleos de apoio aos estudantes, que isso também vai fazer parte agora da estruturação, né, organizacional das unidades. A gente também vai poder tirar proveito disso, no sentido de vincular tudo isso também com as atribuições que a gente já tem que desenvolver nos cursos. Bom, João e depois o Silvio, que estão inscritos. Estão me escutando bem aí? Beleza. Então, primeiro, parabenizá-los pela iniciativa, coragem. Eu vou comentar algumas coisas e depois eu vou tocar em pontos específicos, né? Acho que os colegas já falaram pontos importantes aí que são gerais do Instituto. Eu vou tocar em alguns, mas eu gostaria de tocar em pontos específicos que nos afetam, né, diretamente enquanto pesquisadores, enfim, ou enquanto docentes aqui de uma unidade de um campus distante aí do campus sede, né? Então, isso, em alguns momentos eu vou atuar em diferentes frentes aqui. Então,
Primeiro, eu queria parabenizar pela ideia da gestão participativa, né, descentralizada. Acho que esse é um caminho bom, acho que é um sopro de esperança aí para a administração pública, né? Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir. Fico muito feliz de saber, porque eu não sabia que você vai ser um gestor, como que é o nome do curso que você está fazendo, a graduação em gestão pública? Administração pública. Administração pública, né? Você vai fazer a gestão do que é público de forma eficiente, né? E é um cara que está buscando se especializar nesse campo, né? Então, conhecimento a gente sabe que é importante, é um diferencial. Então, eu fico feliz em saber que você é candidato com esse background aí. Outra coisa que é importante, que eu vou frisar aqui, uma vez eleito, né, qualquer um dos candidatos aí, eleitos, eu acho que é importante, né, frisar que a questão da vaga que Monte Carmelo perdeu é sem precedente, né, o fato, né, a gente o curso sofre muito, né, sangra com essa falta, né, isso é importante, o novo gestor, né, o diretor próximo do IGEI, que ele toque nesse ponto aí com bastante carinho e afinco, né, para resolver, né, a Luziane já colocou, acredito que se mais algum colega aqui do Monte Carmelo for falar, vai ressaltar esse ponto também, né, porque o curso sangra, os alunos sangram e nós docentes também sangramos de alguma forma, né, porque a gente tem que distribuir carga horária, e o trabalho já não é pouco, a gente sabe que as coisas não andam a contento, né, no Brasil. Então, é importante o novo diretor aí tocar nesse ponto com afinco, volta a frisar esse ponto, é importante mesmo, acho que é para resolver a nossa questão. Fico feliz também de ver até que a Luziane mostrou aqui, né, que a questão da revitalização das normas do IG, né, fico mais tranquilo que está em andamento e fico mais tranquilo ainda em saber que, por exemplo, já com o primeiro candidato, a gente tem uma perspectiva aí de continuidade, uma data, né, mas principalmente não só continuidade do trabalho, mas uma data para se finalizar essa revitalização das normas, né, então nós temos cursos novos, demandas novas, né, situações diferentes que devem ser contempladas. Eu acho que isso é importante para a gente conseguir, né, atuar de forma tranquila na universidade, né, criar esse ambiente tranquilo que você estava falando desde o começo aí. Bom, e aí eu vou tocar em alguns pontos específicos agora, que talvez são bem específicos, talvez você não tenha resposta para isso, talvez você não tenha pensado ainda, mas eu acho que é importante deixar aqui gravado, né, para a gente pensar. Eu sei que você é um pesquisador, já olhei teu currículo, sei que você é um pesquisador, tem vocação para isso, então vamos falar um pouco de pesquisa, né? Acho que você tem que pensar em algumas propostas para a gente divulgar melhor o nosso material de pesquisa, acho que é importante, né? Tem alguns pontos que eu acho que você pode já delinear algumas ações, né? Por exemplo, nesse rearranjo financeiro, né, que você falou até da questão do campo, né, que a gente está num momento que o campo não é feito, talvez rearranjar esse dinheiro para fazer outra coisa, etc. Acho importante, mas também acho importante a gente criar canais aí que são consistentes, né, e bastante frutíferos às pesquisas também. Aqui a gente sabe que o cenário de investimento é curto, né, então talvez achar alguma forma aí da gente conseguir pelo menos um montante pequeno, né, para direcionar as pesquisas que estão começando, as pesquisas científicas que são desenvolvidas aqui dentro do Instituto, é como se fosse uma linha de fomento dentro do próprio Instituto, né, para comprar um equipamento, nada caro, nada astronômico, né, nada como o edital da FAPEMIG, por exemplo, né, mas de alguma forma que essa linha de fomento ela se direcione para as questões básicas, né, para pelo menos estabelecer uma rotina de pesquisa entre os docentes, técnicos e discentes, né. Às vezes é uma coisinha básica que falta, o cara não consegue fazer um experimento lá, sei lá, um reagente lá para o pessoal dos solos, sei lá, um equipamento aqui para nós. Enfim, acho que é importante você pensar nesse rearranjo, né, achar caminhos também para a gente direcionar esforço na construção de pesquisa, né, principalmente aquela pesquisa que é desenvolvida com os alunos, né, para a gente formar material humano pensante aqui, que é difícil, né, a gente sabe que é difícil, mas esse seria possivelmente um caminho. Acho que dentro desse aporte financeiro que você poderia buscar, criar, né, para a gente andar com a pesquisa aqui no Instituto e também com a divulgação, né, que é uma coisa que eu acho que você tocou, que é importante, a divulgação da pesquisa.
né, científica feita pelo pessoal do Instituto, né. Eu acho que tem que existir uma maior atenção. Está aqui o professor Silvio, né, editor da Sociedade Natureza, né, da revista, né. A gente tem que ter um carinho, né. Eu sei que é difícil, mas tem que ter um carinho, né, pelas revistas, né, que estão aí vinculadas ou são do Instituto, né. Eu acho que a gente está vivendo um cenário aí onde a editoração é difícil, né. Vocês entraram agora na Cielo, né, professor Silvio, tem que fazer o XML, é um negócio que custa dinheiro, etc., mas isso amplia a visibilidade, é muito importante para a revista, etc. Então, acho que se a gente tivesse aí um aporte financeiro também para ajudar, né, nesse rearranjo financeiro, um aporte financeiro para ajudar a divulgação das pesquisas feitas no Instituto ou divulgadas pelo Instituto, né, via as revistas, seria um ponto importante, criaria visibilidade aí para o Instituto na universidade e fora da universidade também, né. E aí tem um ponto também que eu acho que é interessante, que é relacionado à pesquisa. Eu acho que nesse rearranjo financeiro, né, se houver espaço também para o incentivo para a gente criar uma linha, né, de financiamento, digamos assim, né, para a gente conseguir pelo menos traduzir ou corrigir alguns artigos, né, que o pessoal produz, né. Eu acho que seria importante para a gente fomentar, né, a pesquisa, aumentar o impacto das pesquisas que o IG tem feito, né, para a gente conseguir mais citação, o pessoal publicar em inglês, né, nem é todo mundo que consegue escrever ou falar inglês, né, então acho que esse seria um incentivo aí para a gente começar, né, junto com aquele primeiro que eu falei, com as pesquisas iniciais, talvez, sei lá, R$500 para comprar um equipamentozinho, né, ajuda, mais uns 500 ali para o cara conseguir revisar 3 páginas ali e conseguir divulgar numa revista boa, pode ser importante aí para a gente. Outros pontos agora, que eu acho que o professor Jorge falou da importância do diretor tá na secretaria, acho que é brilhante, né, acho que é isso mesmo, a gente tem que ter um gestor ativo, né, participar ali na secretaria, mas eu queria pedir, né, para você e para todos os candidatos, né, eu acho que seria importante, né, do ponto de vista da gestão, a gente pensar em estabelecer uma rotina de atualização e capacitação dos técnicos administrativos, né, para que isso dê dinamismo à atuação deles. Então, às vezes o cara entra aqui, né, sei lá, tipo aquele meio de produção, né, que a gente conhece bem. Então, o cara entra apertando um botão, ele sai daqui apertando um botão. Para ele isso não é saudável, para a universidade não é saudável, para nós não é saudável. Então, assim, às vezes incentivar, não só incentivar, mas criar uma rotina mesmo de atualização e capacitação para dar dinamismo à atuação dos técnicos, né? A gente tem visto aí a importância da divulgação do nosso trabalho, etc., mas a gente, nesse momento de pandemia, mas a gente vê também que o trabalho do técnico, às vezes, não é divulgado, né? Não é acolhido, não são todos, né? Mas tem alguns que participam, né? Por exemplo, o Túlio ajuda a gente lá na Revista Brasileira de Cartografia, etc. Então, assim, tem pessoas que buscam, né, esse diferencial, mas eu acho que nem todos estão, sintonizados com essa busca também. Então, seria importante vir da direção, né, essa necessidade de atualização e capacitação dos técnicos administrativos para a gente ter dinamismo em gestão, né, otimizar processos, né. Então, o cara conseguir escrever um documento direito, o cara conseguir encaminhar corretamente um pedido, sabe, dentro da instituição, e às vezes também participar de outras atividades que a gente desenvolve aqui na instituição. Um ponto importante que o Túlio, só tem mais 2 pontos, tá? Um ponto importante que o Túlio, esse mais um, o Túlio tocou, né, que a gente precisa distribuir, e eu concordo, eu acho que a gente precisa distribuir de forma equânime agora, e eu acho que aí tem que ter, na sua gestão administrativa, distribuída, não, colaborativa, a gente tem que ter, caso você ganhe, né, a gente tem que ter aí uma firmeza, né, e flexibilidade, como você coloca lá no plano, né, a firmeza e a flexibilidade para a gente conseguir tocar nessa ferida, que é a distribuição da carga de trabalho dentro do Instituto. Então, por exemplo, a gente, especialmente, né, na questão do ensino e administração, nós temos aí pessoas que, provavelmente aqui todos, né, que estão participando, né, mas tem pessoas que não participam de nada, nem das reuniões para diretores, né, enfim. A gente vê que existe uma distribuição muito desigual, né, de carga de trabalho. Então, poucos levam
tem muita carga de trabalho e isso acaba afetando. Então, acho que isso tem que ser observado, porque a gente também quer desenvolver a atividade de extensão, porque isso vai impactar na atividade de extensão, e principalmente na pesquisa, né, que a gente gosta de fazer pesquisa. Nós somos docentes e pesquisadores, né, acho que é isso. E aí tem uma questão muito pontual também que eu gostaria de estar registrado aqui, é que eu queria do próximo, eu queria ver esse dinamismo, né, também se ampliar para a questão como o Instituto de Geografia tem crescido, né, não só quantitativamente, mas qualitativamente também a gente tem crescido, digo em áreas, né, a gente tem várias áreas agora de atuação. Eu me deparei, né, quando eu cheguei aqui, eu me deparei com uma situação que eu não achava que existia, né, do ponto de vista de gestão. Eu acho que é um pouco atrasado, né, para a gente, talvez a gente incentivar e não desincentivar a atuação dos docentes nos programas de pós-graduação de outros institutos também. Isso não tem, por exemplo, hoje se a gente quer participar de uma pós-graduação de instituto, a gente fica até com medo de colocar lá na carga de trabalho, porque nem na reunião do conselho a gente pode votar isso, a gente pode falar que a gente está atuando, né, enfim, eu acho que é uma coisa, a gente pode até falar, mas isso não conta nada para a gente. Eu acho que isso tem que ser revisto, né? Incentivar o docente a participar de programas de pós-graduação, né? De uma forma interdisciplinar mesmo, né? Mesmo porque todos os cursos aqui têm essa visão interdisciplinar, né? A geografia consegue ser interdisciplinar, a engenharia cartográfica, a geologia, né, a saúde, enfim, a gente consegue ter essa visão interdisciplinar. Então, incentivar, eu acho que o docente a participar do programa de pós-graduação, né, seja em atividade de ensino, também em administração, e em outros programas de pós-graduação, para a gente começar a criar esse vínculo interdisciplinar, aumentar a pesquisa, aumentar o impacto da pesquisa, que eu acho que é importante, tanto no contexto institucional quanto no interinstitucional do Brasil. Eu tenho outros pontos, mas eu não vou colocar aqui. Acho que, eventualmente, se você for eleito aí, existe espaço, acho que tem que ter o espaço para a gente estar continuamente, né, propondo coisas e vendo o sentido, né, que a gente está caminhando aí. Então, acho que por hoje eu fico aqui, né, que são questões que eu acho que são mais importantes agora, do ponto de vista, e aí, no futuro, aí, se precisar, estamos à disposição. Beleza, obrigado. Eu que agradeço, João. Eu vou tentar responder de forma bem objetiva as suas perguntas, né? Aquelas, principalmente, em que é possível ter um posicionamento já sobre elas. E outras que eu entendo como sendo um bom começo aí de diálogo para a gente avançar. A respeito da vaga, né, que está em aberto, né? Porque para mim é uma situação que, como eu já disse, né, a gente precisa aprofundar no entendimento dela, resgatar esse histórico e tem que resolver isso. Então, isso também é uma prioridade, né? Não só do curso, é uma prioridade da unidade, né? É uma vaga que está na unidade. Então, tem muitas coisas aí que estão opacas, né? Não teve transparência nesse processo. Eu acredito que das 20 pessoas que estão aqui nessa reunião, provavelmente a gente vai ter aqui uns 3, 4 entendimentos diferentes sobre isso. Mas a verdade é uma, né? Então vamos lá. A gente vai resolver isso. Isso é um compromisso porque é um retorno que a unidade precisa. Principalmente considerando o cenário que a gente só vai contar por enquanto com vagas que aparecerem, e se, né, puder contar com vagas que surgirem a partir de aposentadoria. E eu estou falando em si, né? Então a perspectiva de novos concursos está interditada pelo MEC. Né? Então, pelo menos até 2022, a gente não tem muita esperança de que isso seja revertido do ponto de vista de política pública. Então a gente tem que resolver, né, as questões que são internas. Sobre a questão das pesquisas, olha, o entendimento que eu tenho é o seguinte, eu estou falando como pesquisador, né, como você já destacou. Eu sou muito interessado na pesquisa, né? Eu tinha esse entendimento fragmentado, né, de que eu gosto de pesquisa, gosto de sala de aula e preciso fazer extensão. Eu não tinha tanta identificação com a extensão.
ao longo da docência, né, e desse entendimento que a gente vai acumulando, eu vi que dá para fazer, aproveitar bem e ter muito resultado, né, para quem está do lado da docência e para quem está do lado dos alunos, em relação a essa interação, principalmente na aquisição de recursos. Às vezes, né, e eu estou falando isso do ponto de vista, inclusive, daquilo que eu disse lá sobre o aporte financeiro do Ministério Público. A gente consegue recursos que são para pesquisa, mas com a justificativa também de que isso vai se tornar extensão, né? Isso vai se replicar em extensão. O contrário também acontece, né? Recursos para extensão e nada impede que a gente também aproveite esses recursos para concomitantemente, articuladamente, fazer pesquisa. Outra coisa eu faço muita pesquisa em colaboração, né, com docentes da UFO, outras unidades da UFO e fora da UFO. E eu reconheço que os docentes precisam superar, né, questões de vaidade em relação, principalmente à pesquisa. A gente acha fácil fazer pesquisa com gente de outra unidade e às vezes é difícil fazer com os da própria unidade, né, seu vizinho. Você acha que o cara é seu concorrente, que a colega é sua concorrente e não pensa que isso pode ser algo aliado. A mesma coisa em relação à docência. O lado bom, né, da gestão participativa para o gestor é que ele não tem que trazer solução pronta para tudo. E não é esse o papel, né, do gestor. Ele não tem que trazer a sugestão pronta e convencer os outros a aprovar isso. Então, essa ideia da participação, da interação, faz com que boas ideias apareçam e se sobreponham, né? E isso vai gerar o tal do consenso que a gente está perseguindo aqui. Assim, eu acho muito estranho que, como eu já disse, cursos que têm uma base tão aproximada não consigam dialogar para pensar, por exemplo, e como docente, né, eu penso que, olha, se eu pudesse ofertar disciplinas mais alinhadas com aquilo que eu gosto de pesquisar, seria bom para mim e bom para os alunos, porque eu ia dar muita ênfase em aspectos práticos, né, pensando na formação profissional desses alunos, formação pessoal e profissional. E para mim é muito estranho pensar que cursos que têm, né, esse mesmo radical comum não consigam avançar nesse sentido de articular projetos pedagógicos. Nenhuma diretriz curricular interditou isso. Pelo contrário, né? A gente quer ver interdisciplinaridade. A gente tem um instituto que facilita isso. Então, é aquela coisa, né? A gente pensa no trabalho que isso vai dar para organizar, mas não pensa na facilidade que isso vai ter depois de pronto. E eu acho que um dos aspectos que essa interação que eu gostaria de promover a partir dessa gestão facilitaria muito esse entendimento. A mesma coisa acontece com a pesquisa. Está aberto, aí encerra hoje, né, o edital universal da FAPEMIG, né? E um monte de gente gostaria de mandar trabalho e não consegue mandar por quê? Porque tem que fazer sozinho. E não seria muito mais fácil se a gente tivesse, né, equipes, né, que pudessem trabalhar com isso, né? Olha, quem se identifica com pesquisa, quem gosta de fazer pesquisa, faz isso na boa, né? Com certa facilidade, principalmente se juntar às experiências. Os equipamentos vão ser compartilhados, né? Agora, o que eu não entendo é essa fragmentação. Olha, esse equipamento só é para pesquisa, esse equipamento só é para ensino, esse equipamento só é para extensão. E a história da indissociabilidade, né? Onde que vai ficar? Então, assim, são entendimentos que, para mim, são muito passíveis de serem superados, né? E isso acontece em oportunidades como essa. Então, assim, não precisa ter a cada 4 anos uma eleição para a gente poder se realinhar e depois esquecer isso, né? E aí o outro ponto é o que você falou. A gente tem que ter uma agenda, né, mais consistente de aproximação. E eu entendo que
muitas das decisões que a gente toma nos cursos, né, parecem individuais por isso, porque não tem uma oportunidade de diálogo. Então você pensa, estou sozinho, né, não tenho uma gestão para mediar isso, eu vou resolver do meu jeito aqui. E é isso, né? Quando a gente traz isso para a oportunidade do diálogo aqui, né, para o compartilhamento de ideias, a gente acha identificação. Olha, você trouxe esse problema, eu já passei por isso, tenho a solução, é essa. Opa, não, é um problema meu também. Né? 1 mais 1 dá meio, nesse sentido. Então, é isso. Que outro aspecto, João? Acho que eu esqueci alguma coisa. Não tem problema, não. Eu deixei gravado aqui, acho que depois você vai escutar. Para registro, né? Então tá. Para registro aí você. Eu acho que o ponto dos técnicos também, eu acho que é importante. Perfeito, eu quero destacar isso. Ontem eu reuni com os técnicos. Esse foi o principal alinhamento, né? Que a gente tem que convergir o entendimento de que qualificação e flexibilidade estão na mesma direção. Um trabalho qualificado, né, atualizado, em que os técnicos conseguem se desenvolver e devolver isso para a universidade, isso aumenta a eficiência, a qualidade e a agilidade do trabalho. Sobra tempo para o técnico se qualificar mais ou flexibilizar a sua jornada dentro das formas que são passíveis de serem flexibilizadas. Né? Então, eu concordo plenamente com isso, e esse é um acordo, um alinhamento que eu tive ontem numa excelente reunião com os técnicos. Então, dos 23 técnicos, 16 estiveram presentes, e a gente fez um bom alinhamento nesse sentido. E a questão da adequação funcional, né? Olha, é muito frustrante para um técnico que está num cargo de ensino médio fazer doutorado e continuar fazendo, né, como você disse, a mesma tarefa. Os alunos estão precisando de atuar em pesquisa e extensão, e nós temos um monte de técnicos doutores que poderiam orientar e participar disso, elaborar projetos, propor projetos, e a gente não valoriza isso, né? Não reconhece isso. E um outro aspecto que você tocou é a questão da informalidade, né? Então, aí o técnico às vezes não ocupa toda a sua carga com os trabalhos que para ele já ficou, né, obsoleto, e vai atender a coisas que são informais. Isso se repercute em menos reconhecimento e em menos valorização para os técnicos. Então, a gente pode articular muita coisa. Você tocou no ponto aí das revistas, né? Temos técnicos que gostam desse trabalho, querem fazer esse trabalho. E nós temos revistas, né, que poderiam unir forças nesse sentido, que tem escopo alinhado. Né? É aquela questão, igual desenvolver projeto de pesquisa, né? É dividir o trabalho. Então, assim, etapas, né? Não é falar, nossa, vamos fazer uma unificação das revistas. Não, é por etapa. Então, vamos avançando, né? Olha, a formatação pode ser comum entre as revistas? Opa, pode. Então, um mesmo técnico pode trabalhar nisso, nesse apoio, se ele quiser, né, se ele se sentir preparado e se a gente tiver esse entendimento de que vai ser qualificado o trabalho. Os alunos do pós-doutorado precisam produzir, né, eles querem se qualificar, eles querem prestar concurso depois. Para eles é interessante, então a gente poderia discutir isso também. Dá para pensar nisso, né? Enfim, é isso, né? É a abertura para debater as ideias. As soluções não saem prontas, né? Mas é aquela história, né? A gente sobe a montanha com um passo firme de cada vez. Eu vou só insistir num ponto que eu acho que faltou, da questão da distribuição da carga horária, né, de trabalho dentro do Instituto. Né? Então, a gente tem essas anormalidades, né? Gente com muita carga de trabalho, e talvez gente que poderia assumir um pouco mais, né, para dividir. Acho que isso aí, talvez, ouviu alguma proposta sua nesse sentido. Não é. Foi o que eu disse no começo, né? São os desequilíbrios. Cortou o áudio para vocês? Cortou? Então vou voltar. É o que eu disse no começo, são os desequilíbrios que a gente tem no Instituto, né? E esses desequilíbrios têm sido mantidos porque, para um dos lados, isso é confortável, tá? E está desconfortável para quem está, como eu disse, né, a maior carga do piano aí. É óbvio que isso também tem que ser repriorizado. Então,
Inicialmente, o regimento, né, tem condições de oferecer esse suporte, né, legal para a gente regimentar esse tipo de decisão, né, e resolver isso, que é, no mínimo, injustiça com as atribuições, né? Então, assim, se você se sobrecarrega num ponto, né, é o excesso de um ponto, falta no outro, né? Então, isso é algo a ser priorizado nesse enfrentamento. Então, assim, não tenha dúvida, João, que isso não é só um compromisso de campanha, né? Então, assim como é um compromisso de gestão a questão da participação, né, ativa, frequente, previsível, né? Reequilibrar as nossas contas, né, e os nossos encargos também faz parte disso. Bom, de qualquer maneira, eu acredito que a gente tem que aprofundar nisso, né? E como eu disse, independentemente de quem assumir esse encargo aí de diretor, esse nosso entendimento, né, merece ser levado adiante como cobrança, né? Então isso não pode ser só algo campanhista, né? Tem que ser algo da gestão, né? Permanecer durante a gestão. E uma outra coisa que eu queria dizer é que, ó, eu estou aberto, né, não só durante a campanha, mas sendo eleito, para que a gente estabeleça esse canal contínuo de comunicação, né? Por um lado, a pandemia dificulta, por outro, ela facilita. Então, isso não é desculpa. E aí, para vocês que estão, né, para a gente que está em diferentes cursos, também está aberta a possibilidade. Eu fiz a primeira reunião ampliada, porque eu acredito que boa parte dos nossos problemas são problemas da falta de entendimento de unidade, né? Mas eu não ignoro que todos os cursos, todas as áreas têm suas especificidades e não podem deixar de ser descobertas. Então, estou à disposição para que a gente possa depois agendar reuniões específicas, caso vocês tenham esse entendimento, da gente aprofundar nessas discussões. João, então obrigado, viu? Silvio e depois Gláucia, pela ordem aqui. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria falar ao Bosco que ele é muito corajoso em se candidatar a ser diretor do Instituto, porque realmente não é uma posição, pelo menos nos moldes do que a gente conhece hoje, uma posição muito tranquila. Aliás, qualquer cargo de chefia dentro da universidade são posições extremamente que demandam muito da pessoa, né? E vou tentar ser rápido, mas é difícil, né? Porque é muita coisa para a gente pensar e falar. E assim, e talvez eu seja dissoante aí de algumas conversas que foram faladas aqui hoje por uma questão histórica minha, né? Então, por exemplo, eu olho para o Instituto de Geografia, né? Eu estou há 20 e poucos anos no Instituto de Geografia, e vejo o histórico desses 20 e poucos anos, e uma das coisas que eu penso é que nós estamos pagando hoje, né, alguns preços por decisões que foram tomadas no passado, né? Mal ou bem, mas foram tomadas e executaram situações que hoje nós temos, né? Uma delas é o tamanho do nosso instituto, né? Nós crescemos, mas nós, minha visão, tá? Posso estar errado, nós crescemos, mas eu acho que nós não desenvolvemos, né? Ou seja, na minha visão, nós entramos numa ideia de que foi nos colocada, no meu entendimento de fora para dentro, e hoje nós temos uma situação em que nós temos mais coisas a fazer e pagar do que a nossa capacidade tem, seja do ponto de vista financeiro, econômico, seja do ponto de vista humano, pessoal, né? Então, uma das coisas que eu queria perguntar para você, porque apesar da gestão ser compartilhada e discutida, você tem uma posição, né? Você vai ter que defender uma posição sua, porque não tem esse gestor que vai lá trabalhar a ideia e não tem uma posição, né? Você tem uma posição.
Então, a respeito disso, né, assim, existe uma possibilidade da gente pensar qual é a palavra? Vamos fazer uma palavra que não existe aqui. Pensar numa diminuição do Instituto, ou seja, existem aí certos conflitos, né, certos interesses, seja do pessoal de Monte Carmelo, se criar um instituto lá, uma separação, administrativamente isso tem uma certa lógica. O próprio curso da saúde ambiental já teve momentos que fez proposta para sair do Instituto de Geografia e se juntar a outro. E isso são pressões que existem aí no dia a dia. O diretor vai enfrentar, porque quando a gente fala na discussão do recurso, na realidade, o discurso sempre aqui no coletivo é pelo coletivo, mas na hora do dia a dia, digamos, as pessoas trabalham no seu individual, né? E isso é uma prática humana, e ela não vai mudar de um dia para o outro, né? Uma outra coisa que vou explicar também bastante, eu gostaria de ouvir qual é a sua visão sobre isso, é sobre a questão da máquina pública, né? A máquina pública, às vezes, parece que ela tem vida própria, né? Então, por mais que a gente tenha interesses em fazer certas coisas, por exemplo, hoje, um funcionário, ele pode pedir para se remover, não tem todo um setor, né? Porque existe toda uma política que é feita para atender, né, a esse interesse individual. Então, assim, o que eu vejo, né, que é muito difícil administrar, né, um instituto do tamanho do nosso, tem muito passivo, né, a ser discutido, seja esse passivo legal, né, porque vou botar só para tocar no exemplo que foi, se o regimento já não atende, algum regimento que não é formal está em vigor, né? Ou seja, o mundo continua, independente da lei, né? Então, se a gente mudar um regimento agora e ficarmos mais 20 anos com esse regimento, daqui 10 anos esse regimento já não atende. Então, assim, eu olho muito para a máquina pública, para a universidade, para o instituto, e vejo essas dificuldades, né? Isso aí que você vai enfrentar, né? Isso se você for candidato eleito aí, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, eu não tenho muito o que sugerir, não. Eu queria ouvir você sobre esses pontos que eu coloquei. Obrigado pela oportunidade. Bom, Silvio, eu que agradeço pela oportunidade, né? Pela provocação, eu acho que é importante ouvir isso, né? E assim, a sua pergunta também, de alguma maneira, é um posicionamento, né? Então, é perfeito isso, essa relação. Olha, Eu sou o Cláudio Desligado. Sim, essa pergunta tem a ver com a minha história dentro do Instituto, né? Os meus discursos no passado têm a ver com isso que eu estou te perguntando hoje. Bom, então vamos lá. Olha, é uma prática institucional, não é só do IG, de criar as coisas e não planejar o desenvolvimento dessas coisas. Então, isso parte, né, de projetos de pesquisa, de extensão, até chegar, por exemplo, na criação de cursos, programas de pós-graduações. Então, é um fato, né? Esse é um vício também, como você poderia dizer aí, da máquina pública. A gente pensa em como isso vai ressoar, né, para o nosso currículo, né, para a nossa reputação. Sou o criador, sou o propositor, idealizador de tal coisa. E o problema, né, que isso de enfrentamento que isso exige depois para se desenvolver fica para os próximos, né? Eu só quero ter essa chancela aí de ter sido o idealizador da coisa. E é isso, esse é o cenário, né? A ampliação do Instituto com base na criação dos novos 3 cursos passou muito por isso, né? Então é assim, opa, tá passando aqui a oportunidade, né? É o Reúne. Então é só ter a ideia, né? Mas a gente está pagando exatamente o preço, né? Não da criação, mas da falta de planejamento.
o único caminho para isso resolver é com o replanejamento. A gente tem ciúme, né, das coisas que cria, e aí fica aí projetos pedagógicos, né, como se fosse deuses, né, não podem ser tocados, né, foi esse, aquele, essa ou aquela que idealizou, a gente não pode mexer nisso. A gente não pode fazer compartilhamento de disciplina, não pode ter disciplina ofertada, a mesma disciplina ou disciplina próxima, ofertada entre cursos que têm a mesma raiz de formação ou núcleos parecidos de formação. E é uma questão de replanejamento. Algumas decisões, né, obviamente não cabem ao diretor, mas são entendimentos que devem ser, né, discutidos no conselho da unidade e representados lá na esfera superior. Então, você citou os dois casos, né? Então, existe um estudo, né, da viabilidade, da emancipação aí do campus, né, de Monte Carmelo para se tornar a unidade acadêmica. Então, é um estudo, né? É como a gente faz lá na pesquisa, testando uma hipótese. Vai funcionar, não vai? Está nessa fase de testes. É um cenário. O outro cenário é que foi com o curso de saúde coletiva. Vamos consultar se lá na FAMED seria o melhor lugar para a instalação desse curso? Então, a gente está refazendo as hipóteses que deveriam ter sido levantadas, né, e bem estabelecidas, talvez em momentos anteriores, né, talvez no momento do planejamento, da concepção. Enfrentar o problema é muito diferente de se livrar do problema, né? Então, para algumas propostas, isso é música para os ouvidos, né, para alguns programas de gestão. Olha, é melhor mesmo que separe. Por quê? Porque você não está resolvendo o problema, né? Você está se livrando de um problema. Problemas não são coisas ruins, né? São coisas para serem resolvidas, né? Porque depois de resolvido, é solução, né? É solução que permanece, que agrega para a instituição. O que eu estou dizendo é que a gente precisa discutir isso, né, estabelecer um entendimento da unidade e representar isso aonde isso vai ser decidido. A UFO, né, como instituição, já passou por isso várias vezes, né? A UFO sabe como que funciona unidades grandes, unidades pequenas, unidades inchadas, né, unidades que só têm uma pós-graduação e uma graduação. As instâncias superiores sabem o que funciona melhor ou não. É o que eu disse, né? Assim como o regimento. A gente vai levar isso para lá e lá isso vai ser rediscutido. A gente acha que fez um bom entendimento aqui. Lá a coisa vai ser lida, né, e interpretada à luz do histórico e daquilo que é melhor para os interesses da instituição, que eu espero que também sejam os melhores interesses aí. Atenda, né, da melhor forma aos interesses da sociedade. Mas uma coisa que tem em comum entre esses dois processos, que eu acredito, Silvio, é uma sensação meio que assim, de orfandade entre esses cursos, sabe? Então, assim, os cursos foram paridos e espera-se que eles se desenvolvam sozinhos. E é isso. Então, é natural para mim que, né, esses cursos que agora precisam se desenvolver sozinhos, num primeiro ato, pensem nisso. Olha, vamos pensar nas hipóteses aqui. O que a gente faz, né? A gente se isola, a gente se agrupa com outros, a gente pede para voltar para Uberlândia. São hipóteses, né? Então, assim, o meu posicionamento é que, e é isso que você me perguntou, né? Para a questão de Monte Carmelo, no entendimento da administração pública, né, enquanto área, a descentralização é uma coisa que traz muito benefício. Então, sem aprofundar, eu não entendo, né? Então, eu não sou e não fui diretor do Instituto de Geografia. É óbvio que eu não tenho um entendimento aproximado da situação de lá, né? Eu vou me aproximar disso caso eleito. Mas eu imagino que por uma questão de identificação foi o que aconteceu, né? Se sentiram de alguma forma pouco contemplados em relação à unidade e estão procurando o melhor caminho.
a descentralização parece ser uma boa coisa do ponto de vista da administração pública, da autonomia, né? Agrega cursos que têm peculiaridades, no caso de lá. Mas, eu já até comentei, a gente já discutiu isso, a Glaucia já conversou, né? Eu já conversei isso com a Glaucia, inclusive. A UFO tem, né, referência para tratar essas questões enquanto administração superior. Ela já experimentou todos esses modelos, né? Então, o meu posicionamento é que eu acredito que descentralização tende a oferecer boas possibilidades de emancipação, de autonomia, de desenvolvimento. Mas não sei se esse é o melhor modelo para os cursos que estão envolvidos, né, na sua pergunta e para a administração superior, né? Então, assim, eu não sei se já tiveram resultados suficientes para entender esse modelo a partir, por exemplo, do cenário de Ituiutaba. Uma outra questão é a questão do curso de saúde coletiva, né? Então, a mesma coisa, testamos a hipótese. Olha, aqui está difícil para o curso se desenvolver. Será que numa outra unidade vai ser melhor? E a gente viu que não, né? A gente volta para o fim da fila lá. Lá na FAMED tem medicina, que é o curso pioneiro, enfermagem, nutrição, e vai chegar mais um. É o fim da fila. E pior do que isso, né? Com disputa por mercado. São 4 cursos que têm um nicho compartilhado de mercado, né? Então, é uma formação que já nasce com essa ideia conflituosa aí, né? De competição. Muito difícil de avançar para a integração. E para o nosso caso, que já está, né, em Uberlândia, já está na unidade sede do Instituto, o avanço, né, foi que a manutenção da primeira hipótese era melhor. Buscar a consolidação do curso e promover esse entendimento de que uma unidade funcional é boa para todo mundo, quem quer que entre, quem quer que saia ou que permaneça. Silvio, está contemplado nisso? Ok, obrigado. Glaucia, por favor. Olá a todos, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom revê-los. Bom, eu me inscrevi na hora, eu estava me deslocando lá na UFO, resolvendo umas coisas da extensão, foi justamente no momento que a questão da extensão apareceu, e aí eu parei, não digitei dirigindo, tá, não fiz isso, parei o carro justamente para dizer, eu quero me inscrever, porque eu realmente preciso falar sobre isso. Mas agora no finalzinho apareceu uma questão que ela me instiga muito, a partir da questão do Silvio, e de um comentário que, salvo engano, foi a Luziane que postou, foi a Luziane, quando ela aponta de onde vem a ideia, né, ou o estudo inicial de uma possível separação, ou de uma, não diria uma separação, mas de uma mudança do modelo de campus que não está na sede, ou na medida de campus avançado, tal como é Ituiutaba, ou nessa relação de interconexão e dependência da unidade aqui em Uberlândia. Essa é uma questão que me motiva e me instiga muito, porque eu participei muito dos debates das duas coisas na UFO, no momento em que se debatia como que a UF iria fazer Monte Carmelo e Patos de Minas, e por que não da adoção do modelo de Ituiutaba, que a UFO, naquele momento, a duras penas, buscava formas de consolidar. Porque quando o Monte Carmelo surgiu, a unidade Monte Carmelo, a unidade UFO Patos de Minas surgiu em 2012 e 2013, a Ituiutaba vivenciava problemas seríssimos do início da conformação de um campus, de uma unidade acadêmica. E naquele momento, em 2013 e agora, eu sempre me coloco assim, olha, tem como começar da melhor maneira e da maneira mais consolidada e efetiva possível? Não tem. Como que se é possível começar? Lidando com as vulnerabilidades, com as fragilidades, com os problemas que uma unidade nova tem, que um curso novo tem.
Se essa é a forma, e se eu fundamentalmente defendo a universidade pública, gratuita e de qualidade, e principalmente a universalização da educação no nível universitário, porque é a partir desse lugar que eu falo, então eu entendo que, apesar de todas as dificuldades, de todas as vulnerabilidades, a abertura de um curso novo, o início de uma unidade acadêmica, ainda que com fragilidades, isso precisa acontecer.